a doutora Ana Paula de Lara, ela está ao vivo aqui comigo no estúdio da Rádio Mais, e a gente fala um pouquinho sobre o ronco e a apneia. Mais Saúde. No Mais Saúde de hoje, então, o assunto ronco e apneia, a gente vai entender um pouco essa diferença com a doutora Ana Paula de Lara, fonoaudióloga e especialista em sono. Bom dia, doutora Ana Paula, obrigada. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, tirando as dúvidas, falando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante. Vou aproveitar e convidar o ouvinte da Rádio Mais que tem alguma dúvida, né, sobre ronco, apneia, qualidade de sono, para entrar em contato com a gente aqui no 30 58 11 20 no nosso WhatsApp, para a gente poder fazer a pergunta ao vivo aqui na Rádio Mais. Doutora, começo perguntando, né, qual é a diferença entre o ronco e a apneia? Então vamos lá. O ronco, ele é um indicativo de uma alteração respiratória, só que pode ser por alteração estrutural e não necessariamente que ele cause algum prejuízo funcional respiratório, tá? Então o ronco, ele é um sinal de que tem alguma coisa errada, mas não necessariamente ele está correlacionado com a alteração do fluxo respiratório. Diferente da apneia. A apneia, sim, é uma alteração do fluxo respiratório, é uma alteração séria que precisa ser tratada. E, inclusive, tem efeitos colaterais a apneia, né? Exatamente. A apneia, ela acarreta muito prejuízos para a questão da saúde. Sobrecarga cardíaca, alteração do fluxo sanguíneo, tanto por hipertensão ou alterações de batimento cardíaco, que são as arritmias. Eu tenho alteração de concentração de oxigênio no organismo e em funcionamento cerebral também, que são as saturações. Então, é uma alteração em conjunto que causa um colapso no teu organismo pelo fato de você não estar respirando de forma adequada. A impressão que a gente tem é de que uma pessoa que sofre com a apneia é uma pessoa mais velha, que tem um certo sobrepeso, mas a apneia, ela afeta realmente só esse grupo de pessoas ou todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias. Hoje já tem estudos, já tem indícios clínicos de frequência de pessoas que procuram ajuda desde crianças até idosos. Então, todas as faixas etárias. E a experiência que eu tenho de atendimento, pacientes cada vez mais jovens têm me procurado. Olha só. E hoje a faixa etária que me procura são pessoas abaixo de 40 anos. Abaixo de 40 anos, pessoas sofrendo com apneia. E antes a gente tinha essa ideia, né, de que apenas pessoas mais obesas, mais velhas, é que sofriam com a apneia. Agora, como saber se eu tenho a apneia ou não? Existe alguma... Sim, existem alguns sintomas, alguns sinais que você pode perceber no teu organismo. O primeiro deles é o cansaço extremo. Você percebe que você dorme durante a noite toda, mas acorda de manhã com aquele cansaço. Segundo, acordar com dores de cabeça matinais ou desenvolver enxaquecas durante o dia. Você pode também acordar com sensação de sobrepeso cardíaco, acordar com a sensação de que o peito está mais apertado ou com um cansaço, uma fadiga nessa região maior. E não só no peito, no corpo todo. Porque, às vezes, o fato de você ter baixa oxigenação, teu corpo se movimenta para você acordar e melhorar o fluxo respiratório. Então, dores musculares durante o dia também são indicativos. E o indicativo que eu considero mais forte é que a pessoa ela não consegue se manter acordada e atenta durante o dia. Aquela pessoa que encosta em algum lugar e dá aquelas piscadinhas. Dá umas dormidinhas, assim. Inclusive, quando está dirigindo, às vezes quando está numa fila de espera em algum lugar, às vezes até num atendimento, né? De qualquer segmento. E quais são as causas, né? Por que uma pessoa tem uma apneia, por exemplo? Nós consideramos que são alterações fisiológicas, né? Hoje a gente não tem uma causa concreta. É um estado de envelhecimento da parte de flexibilidade das vias aéreas. Então, são alterações estruturais que podem se desenvolver ao longo dos anos. Lógico que existem fatores. Se você é uma pessoa que não pratica atividade física, não tem uma alimentação correta, tem um sobrepeso, lembrando que antes o sobrepeso ou obesidade era um fator principal.
Ainda é, mas não com tanta atenção como era antes. Não é só quem tem essas alterações que desencadeiam a apneia. Outras alterações decorrentes também podem trazer apneia. Muito interessante. A gente está recebendo aqui uma pergunta sobre o ronco, doutor. Deixa eu pegar aqui, que eu acabei mudando minha página. A dona Maria Helena, que mora no Sítio Cercado, ela está perguntando se roncar sempre, toda noite, é normal. Não, não é normal. Ronco não é uma coisa normal e precisa ser investigado. Lembrando, precisa ser investigado para verificar alteração estrutural ou alteração de fluxo respiratório, porque o ronco ele também pode ser um indicativo de alteração de fluxo respiratório. Vou aproveitar e perguntar, quem ronca tem apneia e quem tem apneia ronca? Sim, tem correlação. Pode, por exemplo, uma pessoa ela pode só roncar, ter uma alteração estrutural ou ter um pouco mais de gordura no pescoço, ter outras alterações e não necessariamente ser apneico. Mas, geralmente, o apneico, ele ronca. Eu até hoje não atendi ninguém que tivesse apneia e que não roncasse. É associado. Para quem está do lado, né? Para quem está dormindo do lado ou percebendo uma pessoa que ronca, a apneia, ela é... O que acontece? Ela é perceptível. É aqueles engasgos que a gente percebe quando a pessoa está roncando, para o ronco, dá aquelas afogadas e para. Ou simplesmente você percebe que a pessoa fica no silêncio, para de roncar e tem aquela parada. Então, a pessoa que dorme do lado tem toda essa sensibilidade de perceber. Entendi. Então, muitas vezes a reclamação vem do parceiro. A maior parte das vezes. É muito difícil o roncador e o apneico por si só procurar atendimento. Geralmente é o parceiro ou a parceira que está ali do lado que percebe, se preocupa e instiga a procurar ajuda. Com certeza. Agora, falando em ajuda, doutora Ana Paula, para quem se identificou nisso que a gente falou aqui, do ronco, ou até mesmo da apneia, como é que faz para fazer um diagnóstico, né? Pode entrar em contato, doutora, com você? Sim, com certeza. Pode entrar em contato conosco lá na Quality. O atendimento é feito por mim mesma. Primeiro, eu avalio para verificar todas as questões envolvidas, encaminhar para os exames necessários, encaminhar para uma consulta otorrinolaringológica. Se a pessoa já tem seu otorrinolaringologista de confiança, que já faz o acompanhamento, pode passar por uma consulta direta, porque o otorrinolaringologista ele é o profissional responsável por isso. Então, ele vai estar solicitando exames de avaliação estrutural. Lembrando que o exame de diagnóstico da apneia obstrutiva é a polissonografia. Então, é um exame ouro obrigatório ser feito para ser fechado o diagnóstico. Então, e muita gente, desculpa, é isso que eu ia perguntar, porque muita gente fala assim, eu vou ter que dormir num laboratório, aí eu já não durmo direito, porque eu sou acostumada a dormir na minha casa. Dá para fazer esse exame em casa também? Dá para fazer em casa também. Hoje a gente já tem uma polissonografia domiciliar, lembrando que para diagnóstico ela é um pouco mais simples, ela é um pouco mais básica, mas também serve para diagnóstico. Então, lá na Quality nós temos à disposição este exame. Então, é um equipamento que a pessoa vai dormir com ele e depois vai nos devolver para nós analisarmos todo o histórico do sono dela. A gente está recebendo mais 2 perguntas aqui no nosso WhatsApp, no 30 58 11 20. Vamos ouvir, doutora Ana Paula. Carol, pergunte para ela, é a Teca que está fazendo a pergunta, que eu ronco de noite, eu chego a me acordar com o meu ronco e tranca assim no meio do nariz. Pergunte para ela o que eu tenho que fazer com isso. Vamos lá. Carol. Dá para resolver o problema da Teca, doutora Ana Paula? A senhora tem um sério indicativo de ter apneia. Tá? Essas trancadas, essas alterações de fluxo respiratório já são indicativos de apneia. Então, se a senhora não tiver otorrinolaringologista de confiança, pode nos procurar lá na Quality para fazer uma avaliação prévia e depois, com certeza, eu vou estar indicando os exames necessários aí para a gente fechar esse diagnóstico. Dona Teca, o telefone da Quality é o 3398-8417. 3398-8417. Vou passar
aqui para a minha equipe para a gente mandar lá pelo WhatsApp para ela, para entrar em contato, né, para a gente poder fazer essa investigação, porque, gente, dá para dormir melhor, dá para ter qualidade de vida. Ronco tem tratamento, a apneia tem tratamento, né, doutora? Com certeza. Temos lá mais uma pergunta, 3058 11 20. Bom dia a todos da Rádio Mais. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu ronco de noite. Aí, há uns 3 anos atrás, eu peguei e fiz todos os exames que pediram para mim. Todos. Fui lá no hospital, posei para eles verem meu ronco, como é que era, para avaliar tudo certinho. Não acharam nada. Aí passaram um remedinho para me pingar no nariz e assim mesmo continuo roncando. O que é que pode ser? Obrigado, é o Adilson aqui do Atuba. Adilson tchau, de tchau. Atuba, do Atuba. Então, assim, Adilson, eu te convido a estar vindo na Quality, trazer esses exames para eu verificar. Alguma coisa deve ter. Então, preciso realmente fazer uma avaliação sua para a gente entender o que está acontecendo em relação a esse teu ronco. Lembrando, gente, que roncar não é normal. Alguma alteração tem. A gente precisa só entender o que está acontecendo para direcionar um tratamento correto. Com certeza. E, às vezes, a doutora Ana Paula estava me comentando aqui fora do ar, às vezes até uma estrutura de musculatura, de você estar flácido, porque a gente acaba ficando com a língua, garganta, toda a parte ali de dentro da boca flácida, e isso faz você roncar. Então, às vezes, é uma coisa que né, simples e muitas vezes a pessoa está sofrendo e o cônjuge está sofrendo também, e é uma coisa muito simples, né? E às vezes, Carol, lembrando dos meus amigos fisioterapeutas, a postura na hora de dormir faz toda a diferença. Olha só. Às vezes o tipo do travesseiro, a angulação que o pescoço fica, propicia para que essa estrutura muscular fique numa posição ruim e faça com que você ronque. Então, até isso a gente avalia. Como é que está essa posição de travesseiro, com que angulação você está dormindo, tudo isso influencia. Inclusive, hoje a gente já tem a opção de travesseiros ortopédicos que fazem o posicionamento correto e auxiliam nesse processo. Olha só que interessante. Então, é multidisciplinar essa questão do certeza. Ronco e da apneia, né, doutora Ana Paula? Com certeza. Bom, para quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quiser entrar em contato com a doutora Ana Paula, o telefone é o 3398-8417, 3398-8417. A Quality, onde a doutora Ana Paula fica, tem em São José dos Pinhais, na Rua Paulino de Siqueira Cortes, mas também tem uma sede na Fazenda Rio Grande, né? Também tem uma sede na Fazenda Rio Grande. Mas liga lá no 3398-8417, conversa com a equipe da doutora Ana Paula, vai marcar uma consulta direto com a doutora Ana Paula, um amor de pessoa, gente. Eu estou falando isso porque eu sou paciente dela, né? Ela tem nos ajudado muito aqui em relação à nossa voz, aqui na Rádio Mais, né? Toda a nossa equipe. A gente está fazendo alguns treinamentos com ela, né? Ela deu a dica lá de que pode comer o pastel durante o programa, mas tem que tomar o suquinho ácido junto. Com certeza. Né, doutora Ana Paula? Quero agradecer mais uma vez a sua presença hoje ao vivo aqui na Rádio Mais. Muito obrigada. E você que está ouvindo a gente, entre em contato lá com ela no 3398-8417. Doutora Ana Paula, a nossa conversa fica disponível no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br, também o podcast no Spotify, só procurar por Rádio Mais Manhã da Mais, e nas redes sociais o vídeo vai ficar disponível no YouTube da Rádio Mais Paraná, também Facebook Rádio Mais Paraná e no Instagram Rádio Mais PR. Mais uma vez, meu muito obrigada. Eu que agradeço, e lembrando que semana que vem estarei aqui de volta falando a respeito de outro assunto, né, Carol? Isso mesmo, vamos falar de outro assunto para trazer mais qualidade de vida para os ouvintes da Rádio Mais. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, doutora Ana Paula de Lara, fonoaudióloga, especialista em sono, ela que é responsável pela Quality, né, empresa totalmente voltada às necessidades das pessoas que precisam, né, de alterações, que têm alterações auditivas, desequilíbrios de tonturas, vertigens, apneia e ronco. Tem uma equipe especializada que considera cada pessoa e suas particularidades na escala do tratamento. A Quality já tem 10 anos de atuação em São José dos Pinhais, com muita excelência. O telefone 3398-8417. Muito obrigada, doutora.